Capítulo 685. Na sala que havia sido reduzida a uma bagunça, Klein, cuja cartola havia caído para o lado e as roupas estavam esfarrapadas, estava a cerca de 4 metros de Kirchhoff, que era um gigante com asas de morcego. A situação estava tão silenciosa, como se um show de marionetes estivesse sendo apresentado. Na verdade, Klein ainda tinha meios para fazer outra coisa. Na época em que o mestre das marionetes Rosago controlava com força ele e Sharon, ele poderia resistir e usar o controle de chamas para invocar uma chama para destruir a sombra puxada por Sharon. Se ele não tivesse cometido um erro grave ao mirar no espectro de sequência 5, Rosago poderia ter desviado sua atenção para matar Klein, eliminando qualquer chance de ele usar o amuleto da língua impura. Agora, embora Klein fosse definitivamente inferior a ele, também havia apenas um inimigo. Claro, não havia muito que pudesse fazer. Sob a premissa de não perder o controle sobre Kirchhoff, ele poderia se mover, mas não poderia fazê-lo com muita pressa ou rapidez. Ele poderia usar poderes Beyonder que não gastassem muito de sua espiritualidade, mas não poderia desviar sua atenção para energizar os itens místicos que carregava, ou usar ações que exigissem muito movimento, como sacar uma arma. E quando um alvo era controlado até certo ponto, vários ataques poderiam cutucá-lo ou estimulá-lo, permitindo-lhe resistir ao controle de seus fios do corpo espiritual em maior medida e até mesmo mostrar sinais de escapar de seu controle. Portanto, Klein teve que esperar. Naquele momento, sua frequência cardíaca acelerou repentinamente quando uma sensação incontrolável de horror e ansiedade surgiu em sua mente. Ele não pôde deixar de suspeitar que os companheiros de Kirchhoff que tiveram suas intenções afetadas pela distorção estavam prestes a retornar. Nada de bom. Minhas emoções foram influenciadas. Klein ficou surpreso ao tentar usar a cogitação para acalmar à força seu coração agitado. Haha, ele tem agitação emocional. Uma chance. Kirchhoff ficou encantado quando um pensamento lento passou por sua mente. Então, usando seus poderes de Beyonder, ele tentou ampliar o horror e a ansiedade de German Sparrow, plantando nele uma influência emocional. Contanto que ele conseguisse, tudo o que ele precisava era desencadeá-la completamente, mutilando seu oponente, tornando-o incapaz de influenciá-lo ainda mais. Não. Como pode ser ineficaz? Suas agitações emocionais desapareceram. Os olhos vermelhos de Kirchhoff se contraíram lentamente à medida que foram gradualmente preenchidos com choque, alarme e raiva. Klein, que imaginava ter dado ao apóstolo do desejo uma chance de contra-atacar, descobriu que nada havia acontecido depois de se acalmar completamente. Os chifres de cabra enrolados na cabeça de Kirchhoff foram acesos, mas ele não tentou usar seus estímulos emocionais. Momentos depois de ter esse pensamento, Klein entendeu aproximadamente a situação. Não que Kirchhoff não quisesse controlar o seu horror e ansiedade, mas ele falhou. A partir do momento em que sentiu as agitações emocionais, ele precisou de alguns segundos para digerir a situação antes de usar 2 ou 3 segundos para tomar a decisão. Finalmente, ele passou ainda mais tempo organizando seus pensamentos antes de canalizar os poderes Beyonder correspondentes. Tudo isso levou pelo menos 10 segundos para ser concluído. Klein levou apenas 3 a 4 segundos para acalmar sua mente depois de detectar o problema. Portanto, os poderes Beyonder de Kirchhoff naturalmente falharam em ser eficazes contra um inimigo que estava em condições normais. Simplificando, o atraso foi muito longo. Nessas situações, não tente mexer em assuntos altamente intrincados. Klein satirizou antes de suprimir seu sentimento de tristeza. Depois de mais 10 segundos, Kirchhoff finalmente entendeu a origem do problema. Ele não considerou mais atingir desejos e emoções e, em vez disso,
Enquanto batia as asas de morcego nas costas com grande dificuldade, confiou no corpo poderoso e no corpo espiritual de um diabo para resistir ao controle decorrente dos fios do corpo espiritual. Ele tentou fazer com que as chamas azuis claras se coagulassem lentamente em uma bola de fogo. Klein quase podia prever que bolas de fogo o bombardeariam, portanto, não hesitou em separar um pouco de sua espiritualidade, estalando os dedos usando o polegar direito e o dedo médio. Pá! As chamas azuis claras subiram de repente antes de realmente tomarem forma e desmoronarem completamente. Eles eram como fogos de artifício florescendo atrás de Kirches. Controle da chama do mágico. Kirches continuou lutando, mas suas ações tornaram-se ainda mais lentas, pois ele parecia uma marionete enferrujada. Quanto a Klein, ele moveu os pés casualmente para evitar a língua diabólica que Kirches havia lançado com todas as suas forças. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Klein parou de repente quando seus olhos se fixaram na cabeça de Kirches, que havia perdido os chifres curvos de cabra. Naquele momento, ele ainda precisava de 2 minutos e meio para controlar o apóstolo do desejo para transformá-lo em sua marionete, mas Klein não tinha tais planos. Ele nunca teve tais planos em primeiro lugar. Demoraria muito, os companheiros de Kirches poderiam voltar a tempo. Klein só tinha um objetivo final: controlar Kirches até certo ponto, para que os ataques dentro de um certo limite não o ajudassem a escapar de sua situação. Os olhos injetados de sangue, a expressão carrancuda e os dentes afiados com saliva babando refletiram nos olhos de Klein. Ele abriu a boca e disse uma palavra: Bang! Bala de ar. Uma bala de ar de sequência 5. Isso já era comparável a um tiro de rifle a vapor. Bang! A bala de ar atingiu com precisão a testa de Kirches, fazendo levantar a cabeça, arrancando os fios do corpo espiritual. Entre as sobrancelhas, um buraco sangrento que não era muito profundo apareceu. Não foi um golpe mortal. Para um diabo, um apóstolo do desejo, seus corpos pareciam estar cobertos por uma armadura grossa e dura. Seu sangue e carne tinham extrema elasticidade e força defensiva. Bam! 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 Klein continuou criando balas de ar enquanto emitia sons de tiros, atingindo a testa de Kirches repetidas vezes, deixando-a lentamente uma bagunça contígua. Ao mesmo tempo, controlou de forma estável os fios do corpo espiritual para impedi-lo de usar a reação para enfraquecer sua influência. Kirches soltou um rugido furioso enquanto tentava avançar em uma tentativa de contra-atacar, mas Klein era muito mais ágil que ele. E seus planos de se liquefazer, sem dúvida, falharam por causa do controle dos fios do corpo espiritual. Bang! Outra bala aérea atingiu Kirches, quebrando completamente sua testa, penetrando seu cérebro. Bang! 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 As balas subsequentes voaram, uma bala após a outra. Bang! O crânio de Kirches finalmente foi lançado voando enquanto fendas negras enchiam seu cérebro. Naquele momento estava uma bagunça completa. A aura deste alvo no valor de 9.500 libras se dissipou rapidamente, mas ele não fechou os olhos, pois já os havia perdido. Pouco a pouco, ele caiu no chão lentamente enquanto Klein se aproximava e estendia a mão esquerda. 2 olhos vermelhos sangue se abriram no meio da luva. Um vento frio e misterioso apareceu quando o corpo espiritual do Slaughter Kirches, bem como sua característica Beyonder semelhante a uma névoa negra, disparou em direção à fome rastejante e em meio a gritos antes de se fixar em um dedo vazio. Logo, a luva ficou preta mais uma vez, mas desta vez era profunda e pura, parecendo incontáveis pontos contorcidos da mesma cor formando uma camada após a outra. Klein sentiu as mudanças por 2 segundos antes de caminhar em direção à janela quebrada,
sentindo-se um tanto desapontado e também um tanto encantado. Quando a Xerxes, ele realmente considerou quais poderes Beyonder ele desejava receber e quais não desejava receber. O que não desejava era a premonição de perigo de um diabo, pois isso precisava ter a fome rastejante constantemente ativada enquanto mantinha a alma de Xerxes. E isso significava que precisava alimentar a luva todos os dias, o que representava um extremo inconveniente para si mesmo. Além disso, isso também se sobrepunha aos seus poderes como vidente até certo ponto. Quanto a saber se a premonição de perigo de um diabo funcionava depois de transformá-lo em sua marionete, Klein acreditava que ela estava direcionada à marionete, e não tinha nada a ver com seu controlador. O que Klein mais desejava era atrair os poderes Beyonder do apóstolo do desejo de usar as flutuações emocionais de um alvo ou o uso de qualquer língua impura, sendo o melhor a morte ou a corrupção. Naquele momento, ele teve muita sorte em obter 3 poderes Beyonder. Um deles era língua impura, mas não era morte ou corrupção, mas lentidão. Isso permitiu que todos os alvos em um raio de 7 a 8 metros ficassem instantaneamente entorpecidos ou até parassem. No entanto, só poderia ser mantido por 2 segundos. O segundo poder Beyonder foi a espada de lava. Poderia criar uma espada flamejante com poder ofensivo extremamente alto. Um golpe poderia cortar diretamente uma espessa coluna de pedra, derretendo as extremidades. Esta foi a opção que Xerxes usou quando atacou loucamente. O terceiro foi a bola de fogo de enxofre. Não só poderia criar uma explosão de poder considerável, mas também poderia envenenar pessoas e objetos que tivessem sido manchados pelas chamas. Se combinado com os poderes da forma diabólica, 10 a 20 bolas de fogo poderiam ser lançadas ao mesmo tempo. Fora dessa forma, atingia o máximo de 3. Isso não é ruim. O dano causado pela espada de lava a criaturas não mortas vivas ou não corruptas é claramente maior do que a luz de santidade do sacerdote da luz. Klein foi até a janela e viu as costas dos companheiros de Xerxes se distanciando dele. Eles não se livraram da influência? Não. Com tanto tempo passado, eles devem ter se livrado da influência e voltado para algum lugar próximo. Agora, eles estão escapando? Eles sentiram a morte de Xerxes? Isso é um pouco estranho. Klein virou a cabeça para trás e viu o cadáver de Xerxes ainda em sua diabólica. Sua forma não voltou a ser humana como resultado de sua morte. Ele olhou para o cadáver por 2 segundos antes de apresentar uma teoria. Poderes como a forma diabólica são um estado que aproxima o corpo do estado de perda de controle. No entanto, eles ainda têm seu raciocínio e podem voltar atrás enquanto estão no controle. Caso contrário, eles manterão suas formas. Klein não demorou enquanto revistava o cadáver do diabo. Ele descobriu que a gigantificação de Xerxes rasgou todas as suas roupas e calças, fazendo com que sua carteira e dinheiro se espalhassem pelo chão. Mais tarde, tudo foi destruído devido ao ataque das bolas de fogo e das chamas. Assim que Klein desviou o olhar, ele de repente descobriu algo brilhando no peito do diabo gigante. Era um cristal fino e longo formado puramente de sangue. Um leve cheiro de enxofre emanou ao seu redor. O que é isso? Klein franziu a testa, incapaz de descobrir uma resposta. As características Beyonder de Xerxes entraram claramente na Creeping Hunger. Por que seu cadáver produziria algo estranho? Uma pergunta passou pela mente de Klein. Além disso, como segundo imediato do Rei da Imortalidade, Xerxes nem sequer carregava um item místico ou artefato selado. Isso superou suas expectativas. Ponto.